Que a paz do Senhor Jesus possa estar inundando os nossos corações. Eu quero ler uma passagem bíblica lá em Mateus 6, 5 e 6, um texto, obviamente, conhecidíssimo, que faz parte do Sermão do Monte. E vamos lá, Mateus 6, 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jesus, quando queria orar, ele se isolava para falar com o Pai. Jesus não condenou toda oração em grupo ou oração pública, mas embora esse tipo de oração tenha o seu valor, a oração que se faz de forma isolada nos leva a um lugar de maior intimidade, pois nos concentramos totalmente em Deus e na sua onipotência, na sua onipresença, onisciência e, sobretudo, em seu amor. E quando os discípulos perguntam a Jesus como eles têm que orar, ele dá essa resposta. Feche a porta do seu quarto e ore em secreto. Há um lugar secreto da oração. Jesus está nos ensinando que devemos ter o nosso a sós com Deus. Quando isso deve acontecer? Todos os dias. Se possível, em vários momentos do nosso dia. Devemos entrar em intimidade com o nosso Pai. E essa intimidade faz o Pai nos recompensar. A intimidade com Deus é a nossa maior recompensa. Além dele poder nos dar aquilo que a gente pede, se for da vontade dele, se for bom para nós, só a intimidade já é a nossa recompensa. Só o nosso estar pertinho do nosso Pai já é maravilhoso. É muito bom saber que a gente pode colocar a nossa cabeça no colo do Senhor, do nosso Pai, e falar com Ele, e pedir a Ele, e agradecer a Ele, e arrazoar com Ele. Ele está ali para nos ouvir. Então, a intimidade com Deus nos faz mostrar a Ele o nosso coração. Nós temos que abrir o nosso coração para o nosso Pai. O Pai está interessado em nosso coração muito mais do que em nossas palavras. Ele está interessado que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que Ele possa ministrar a nós. O Pai deseja que as nossas orações sejam um derramar completo de nossa alma diante dele. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, está dizendo: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mateus 14, 23 diz: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus se isolava em seu lugar secreto para orar ao Pai, para conversar com o Pai, para se derramar diante dele. No próprio Getsemane, embora tenha ido com alguns de seus discípulos, ele se isolava para orar. Lá em Mateus 26, 36 nos mostra isso. Diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar.
Há um lugar secreto de oração e da adoração que tem a ver com a nossa intimidade com o Pai, que tem que ser só você e Deus e mais ninguém. Há uma canção da Gabriela Rocha que eu gosto muito, e numa parte da letra diz assim: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Que canção linda, que canção maravilhosa. Creio de todo o meu coração que é fechando a porta do nosso quarto ou em qualquer outro lugar em que podemos estar a sós com o nosso Pai, é que podemos estar num lugar secreto, onde só o Pai pode nos ver e sondar o nosso coração. Às vezes, a nossa oração tem que ir além das palavras. Há momentos que só queremos derramar a nossa alma diante de Deus. E isso fazemos a sós com Ele. É dessa forma que podemos nos consagrar mais e mais a Deus. Nesse primeiro texto que nós lemos, né, lá em Mateus 6, 5 e 6, Jesus está ensinando aos discípulos, né, como orarem, e logo depois ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Mas antes disso tudo, ele diz assim, ele fala dos hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas praças, para serem vistos pelos outros, para todos pensarem, nossa, como essa pessoa é espiritual, olha, como essa pessoa ora bonito. Bom, essa pessoa já teve a sua recompensa, é o que diz o texto. Ele já se exibiu, já foi elogiado pelos outros, ponto. Não precisa nem da recompensa do pai. Porque ele já se mostrou. Eu conheci uma moça por muito tempo. Olha, eu sinceramente, eu já vi muitas orações na minha vida, mas eu nunca ouvi orações tão bonitas como a delas. E depois, com o passar do tempo, ela se mostrou a pessoa mais cruel, mais maldosa, mais maledicente que eu já conheci. Então, por que ela tinha uma oração tão bonita? Porque a retórica dela era boa, mas o coração dela não estava em Deus. O Espírito Santo não habitava nela. Eu não estou julgando, não. É porque a palavra diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, a gente não tem que ficar impressionado com orações bonitas. E, como eu disse, há momentos que a gente pode orar junto com outras pessoas, em concordância com a igreja, mas o nosso lugar secreto de oração é o melhor lugar para nós estarmos. Deus quer que a gente tenha um lugar secreto. Deus quer, como Jesus ensinou, que a gente feche a porta do nosso quarto. Ou a gente vá para um lugar sozinho, como Jesus fazia, num monte. Mas no monte sozinho. Porque eu já fui muito com um monte de gente. Não, sozinho. E tá ali ouvindo o coração do Pai bater. E o coração de Deus ouvir o nosso coração bater. E às vezes o nosso silêncio vai além das palavras, porque Deus conhece os nossos corações, porque é Ele que sonda mentes e corações. Vá ao lugar secreto da oração, meu irmão, minha irmã. Vá ao lugar secreto da adoração. Não importa se é de joelhos, se é em pé, se é andando, se é deitado, se é sentado, mas se derrame na presença do seu Pai. A minha oração por mim e por você é que possamos aprender com Jesus a nos isolarmos em nosso lugar secreto, para orarmos e adorarmos a Deus e, sobretudo, para ouvir a sua doce voz.
E isso não pode ser de vez em quando, é todo dia, é toda hora. Por isso o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. É no trabalho, é caminhando pela rua, é na academia, é estar o tempo todo em conversa secreta com o nosso Pai. A minha oração por mim e por você é que aprendamos com o Mestre a ir aos pés de Deus, aos pés do nosso Abba Pai, num lugar secreto, onde só vocês dois, só nós dois possamos estar, para sentirmos a glória de Deus sobre nós e para sentirmos que o nosso Pai nos ouve, nos ama e está sempre querendo nos abençoar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.